Muito bem, pessoal, estamos falando sobre férias. Agora é hora de nós falarmos sobre a duração. Quantos dias deve o empregado sair de férias? Então venham aqui comigo na tela. Olha só, a gente sabe, né? Nem preciso dizer que a regra geral é que os empregados tenham direito a 30 dias de férias por ano. Tá bem? Agora, essa é uma regra geral. Haverá situações em que o empregado terá direito a uma quantidade inferior de férias. Tá bem? Então, regra geral 30 dias, mas tem aqui alguns detalhes que você precisa saber para fins de prova. E a primeira observação que eu faço é a seguinte: férias, meus amigos, é direito fundamental, é direito irrenunciável. Então, nesse sentido, é impossível, não se admite a redução desses 30 dias de férias por meio de negociação coletiva. Tá legal? Prevê lá o artigo 611b da CLT que não pode ser objeto de supressão nem de redução o direito dos empregados a 30 dias de férias. Tá? Isso não pode ser reduzido por meio de negociação coletiva. Acordo coletivo do trabalho, convenção coletiva do trabalho. Bacana? Então reparem aí. A CLT nos traz duas diretrizes quanto à negociação coletiva sobre o assunto férias. Uma delas é essa aqui. Eu não posso reduzir a duração de férias do empregado por meio de negociação coletiva. Tá bem? Outra regra é que eu não posso suprimir o próprio direito, né? Não posso reduzir o direito do empregado a usufruir as suas férias anualmente com remuneração de pelo menos 1/3 a mais. Tá? Então, são dois pontos aí relacionados às férias que não podem ser renunciados e não podem ser nem mesmo negociados ali por meio de negociação coletiva com vistas a suprimir e reduzir. Bacana? Agora, olha só. Apesar de não se permitir a redução da duração das férias por meio de negociação coletiva, a gente vai ver que há casos em que o empregado vai ter direito a uma duração inferior de férias. Tá bem? É isso que nós vamos estudar, principalmente aqui nesse bloco. Então, olha só. Inicialmente, a CLT, né, na verdade, o direito como um todo, faz uma distinção ali entre faltas justificadas e faltas consideradas injustificadas. Tá bem? Como é que eu sei na prática da onde que a falta é justificada ou que a falta é injustificada? Basicamente, amigos, é o seguinte: se o empregador houver determinado o desconto daquele dia, o desconto da falta da remuneração do empregado, tá? É uma falta considerada injustificada. É o seguinte, imagine só, tem um empregado, chega ali numa segunda-feira, ele liga aqui para mim, eu mando um WhatsApp e fala: pô, chefe, hoje eu não vou conseguir trabalhar, né? Eu saí no fim de semana, fui fazer um churrasco e realmente hoje eu não estou me sentindo bem, né? Tomei todas, tá? E hoje eu estou mal e eu não quero trabalhar hoje, não estou, né, me sentindo bem, não quero trabalhar. Tudo bem? Eu falo: olha, você pode até não vir trabalhar hoje, mas eu vou descontar essa falta do seu salário, tá bem? Então, se eu desconto a falta, né, do salário do empregado, aquela falta especificamente, aquela é considerada uma falta injustificada, basicamente é isso, tá? Por outro lado, se o empregado falta e eu tolero aquela falta e não desconto aquele dia dele, essa é considerada uma falta justificada. Por exemplo, imagine só, eu tenho um empregado que é corintiano roxo, tá? CB, sangue bom, e ele viajou, tá? Ele viajou ali com a Fiel, ele viajou ali com a torcida do Corinthians para acompanhar os jogos, e ele me liga e fala: poxa, chefe, hoje eu não vou conseguir e eu viajei, estou acompanhando aqui meu time em outra cidade, né? Hoje não vai ter como. E eu também sou corintiano, né? Parceiro dele, fala: ó, fica tranquilo. Essa sua falta eu não vou descontá-la de você, porque esse é um motivo muito nobre, muito legítimo, né? Vá aí, né, e torça aí por nós. Legal? Então, neste caso, seria uma falta justificada. Bem? O que a gente vai ver aqui? Que as faltas injustificadas,
que as faltas injustificadas, estas aqui, elas podem refletir, sim, na duração das férias do empregado, tá? Então, as faltas justificadas não interferem, mas as faltas injustificadas, estas sim, podem impactar a duração de férias do empregado. Daldi, como é que funciona? Faltou um dia naquele período aquisitivo, perde um dia de férias? E a resposta, amigos, é não. Legal? A CLT, inclusive, ela veda expressamente essa prática. Esse desconto 1 para 1, tá? Faltou um dia, perde um dia de férias. Faltou 2 dias, perde 2 dias de férias. Faltou 3 dias, perde 3 dias de férias. Isso é vedado, tá bem? Então, não se admite esse desconto 1 para 1. Agora, o que vai fazer a CLT? Inclusive, a gente transcreve aqui na tela para vocês essa vedação, tá? E diz o seguinte, é vedado descontar do período de férias do empregado as faltas do empregado ao serviço. Então, esse 1 para 1, essa proporção aqui, ó, faltou um dia, desconta um dia, perde um dia de férias, isso aqui é absolutamente vedado. Agora, o que vai prever a CLT? O que vai prever a CLT é uma proporção. É uma proporção que nós vamos estudar aqui no artigo 130. Nós vamos ver aqui que, atendida essa regrinha, essa proporção prevista em lei, aí sim as faltas injustificadas irão impactar na duração de férias. Tá bem? Então, olha só, pessoal. Vamos fazer o seguinte, vamos ler aqui rapidamente essa regrinha do artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias na seguinte proporção, né? Então, até aqui, até essa vírgula aqui a gente já tinha lido. A novidade são esses 4 incisos, tá bem? Então, olhem só a proporção conferida pelo legislador seletista. Se o empregado faltar até 5 vezes de maneira injustificada naquele período aquisitivo, ele continua tendo direito a 30 dias de férias. Tá legal? Se ele falta de 6 a 14 dias naquele período, aí olha só, ele já deixa de ter direito a 30 dias e passa a ter direito a apenas 24 dias corridos. Bacana? Por outro lado, se ele falta de 15 a 23 dias, né? 15 a 23 faltas no período aquisitivo, aí já caiu para 18 dias corridos. E por fim, se ele falta de 24 a 32 faltas, aí, pessoal, aí ele já passa a ter apenas 12 dias de férias. Legal? Daldi, e se ele falta... Se ele tem mais do que 32 faltas, vamos supor que ele falte ali 33 dias ou mais. Pessoal, ele faltou 33 dias naquele período aquisitivo. É muita coisa. E nesse caso, entende-se que o empregado tem direito a 0 dias de férias. Tá legal? Porque aqui ele perdeu o seu direito a férias. Bacana? Então, olha só. Aqui, esse é um dispositivo já um pouquinho mais chato, vamos dizer assim, tá? Mas é importante que a gente conheça isso aqui. E a gente vai ver aqui um bizu para vocês decorarem essa regrinha, essa proporção prevista na CLT. Antes disso, o que é importante que você perceba? Que aqui eu estou falando de faltas, mas de apenas faltas injustificadas. Tá legal? Apenas faltas injustificadas, né? Percebam que não se admite aquele 1 para 1, faltou um dia, desconta um dia nas férias do empregado, não é por aí. Percebam que nós temos aqui 2 extremos, tá? Existe uma tolerância de até 5 faltas no período aquisitivo. Nesse caso, até 5 faltas, ele não sofre nenhum prejuízo na duração de férias, tá bem? E nós temos aqui um outro extremo
né, que é mais do que 32 faltas, ou seja, 33 faltas ou mais, aí ele já perde integralmente o seu direito a férias. Agora, olha só, para você memorizar isso aqui, né, tome um fôlego, respire junto. Vem cá, pessoal. Olha só, a gente vai passar essa tabelinha, tá, um bizuzinho aí para você conseguir acertar, né? E são muitas questões de prova sobre essa regrinha aqui do artigo 130. É o seguinte, se o empregado tem até 5 faltas no período aquisitivo, tá? Então o que a gente está examinando aqui? Período aquisitivo, período concessivo. Muito bem. Então a gente está avaliando o impacto que as faltas ocorridas aqui vão gerar nas férias concedidas de cá. Tá legal? Então até 5 faltas injustificadas, ele continua tendo direito a 30 dias de férias normalmente. Bem, 1, 2, 3, 4, 5, sem nenhum problema. Agora, de 6 a 14 faltas injustificadas, opa, aí, amigos, ele já passa a ter direito a apenas 24 dias. 24 dias. Bacana. De 15 a 23 faltas injustificadas no período aquisitivo, opa, aí ele já cai ali para 18 dias de férias. Legal? De 24 a 32 faltas injustificadas, ele cai para 12. E mais do que 32, né, vamos facilitar aqui, colocar 33 faltas ou mais, aí, amigos, infelizmente ele perdeu o direito a férias. Olha só, lá na sua prova, pessoal, você vai deduzir, vai escrever essa tabelinha lá se surgir uma questão sobre isso, tá? Vai ficar tranquilo, né? Não se desespere, você vai dar conta, você vai conseguir se lembrar, porque tem uma lógica aqui por trás dessa tabelinha. É o seguinte, o que você precisa memorizar aqui? A primeira linha, tá? Precisa memorizar aqui essa primeira linha, até 5 faltas injustificadas, não tem nenhum tipo de prejuízo, tá bem? E você precisa lembrar também do seguinte, olha só, aqui, ó, nessa coluna aqui, eu vou sempre reduzindo de 6 em 6, tá bem? Então, 24 menos 30, né? Na verdade, menos 6, 24 dias. Né? Para ir para a linha de baixo, eu subtraio 6 aqui, tá bem? Para a linha de baixo, novamente, menos 6. Então, aí eu saio lá dos 30 dias de faltas, chego nos 24, nos 18 e finalmente nos 12 dias. Bacana? Então, você já sabe, né? Você já sabe como é que funciona essa coluna aqui da direita. De 6 em 6, ele vai perdendo ali os seus dias de férias. Bacana. Como eu já decorei essa primeira linha e eu sei que até 5 faltas injustificadas ele não tem prejuízo, eu sei que na linha de baixo eu vou começar já com o 6 aqui, tá bem? E nessa outra coluna aqui da esquerda, esse meu intervalo, amigos, ele será sempre de 8, tá? Ele será sempre de 8. Então eu pego aqui, ó, 6 mais 8 dá 14. Se na linha de cima está 14, na linha de baixo eu já começo com o 15. 15 mais 8, 23. Puxo aqui para a linha de baixo o 24. 24 mais 8, 32. Bacana! Então eu já sei que as férias são perdidas aqui de 6 em 6, legal? De uma linha para outra. E que o intervalo aqui, ó, é sempre, né, de 8. 6 a 14, 15 a 23, 24 a 32, né? E finalmente a última a gente nem precisa dizer. Bacana? Então você vai deduzir, fique tranquilo, né? Você consegue sim memorizar, se lembrar, né, da primeira linha, do fato de que eu vou perdendo ali de 6 em 6 e que o intervalo aqui nessa coluna das faltas injustificadas ele é sempre de 8. 5, 6 a 14, 15 a 23, 24 a 32, 30 a 24, 18 e 12. Bacana? Isso aqui é importante em provas, pessoal. Agora, seguindo um pouquinho adiante, né, mais à frente a gente vai fazer questão sobre esse assunto, mas mudando um pouquinho de assunto,
é importante nós comentarmos sobre as férias dos trabalhadores a tempo parcial. Daldi, o que é esse trabalhador a tempo parcial mesmo, né? Eu me esqueci agora. É o seguinte, trabalhador a tempo parcial é aquele que não trabalha as 44 horas semanais. Amigos, eu tenho trabalhador parcial que pode trabalhar até 26 horas semanais, tá bem? Em outras situações, eu posso ter trabalhadores parciais trabalhando por até 30 horas semanais. Então, se eu tenho esse empregado que labora até 26 ou até 30 horas semanais, ele é considerado um trabalhador a tempo parcial. E por que isso é importante? Por que você está comentando isso agora, Daldi? Por quê, pessoal? Antes da reforma trabalhista, havia regras específicas, regras diferentes para as férias do trabalhador a tempo parcial. Tá bem? Então, você memorizava essa tabelinha do 130, mas tinha que memorizar uma outra tabela, uma série de outras regrinhas. E, para facilitar a vida do concurseiro, veio lá o legislador reformista e eliminou essas diferenças. E ele unificou as regras das férias para o trabalhador a tempo normal e para, agora, o trabalhador a tempo parcial. Tá bem? Então, as férias do trabalhador a tempo parcial seguem o mesmo regime das férias que nós estamos comentando dos trabalhadores em geral. Tá bem? Quanto à duração de férias, eles vão ter direito, sim, a 30 dias de férias. Poxa, Daldi, mesmo se ele trabalhar 15 horas, 20 horas, 10 horas por semana, ele continua tendo direito a 30 dias de férias? É isso aí. Pós-reforma, ele continua, todos terão direito, em regra, a 30 dias de férias. Tá bem? E é isso, pessoal. E é isso que nós temos aqui com a revogação desse artigo 130A, parágrafo único, né? Nem vou ler aqui para não confundir a cabeça de vocês, tá bem? Mas nós vamos ler aqui juntos, na verdade, o 58A, parágrafo 7º, que diz que as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no artigo 130 que a gente acabou de ler. Tá legal? Então, para facilitar essa mesma tabelinha, vale também para o trabalhador a tempo parcial. Bacana? Querem ver uma questão de prova sobre esse assunto? Olha só aqui na tela. Opa, agora sim. Luciana e Suzana são amigas inseparáveis em razão da permissão de seus empregadores. Pretendem gozar férias juntas, planejando uma longa viagem. Bacana. Então, eu tenho dois casos aqui. O caso da Luciana, tá? E o caso da Suzana. Maravilha. Vamos lá. Porém, precisam verificar quantos dias possuem para gozar de férias. Considerando que durante o período aquisitivo de férias, Luciana teve 7 faltas injustificadas. Tá bem? Sempre lembrar de checar se a falta é injustificada ou justificada, tá? Se a falta é justificada, ela não interfere na duração das férias. Bacana? Sendo injustificada, aí sim eu tenho que jogar naquela tabelinha. E a Suzana, por sua vez, ela teve 4 faltas injustificadas no período aquisitivo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que me lembrar que eu vou desenhar só o comecinho da tabela aqui para vocês, tá? Até 5 faltas injustificadas, o empregado continua tendo direito a 30 dias. Não é verdade? Eu sei que eu vou perdendo aqui de 6 em 6, né? Então, se o empregado teve 6 a 14 faltas injustificadas, ele já passa a ter apenas 24 dias. Que é isso que aconteceu aqui com a Luciana. Tá bem? Então, a Luciana vai ter direito a apenas 24 dias de férias, ao passo que a Suzana, ela tem direito ali às férias, naquela duração máxima ali, né, de 30 dias. Tá bem? Nesse sentido, a gente vai ver aqui que o nosso gabarito está aqui na letra B. Legal? Letra B é só um exemplo de questão de prova sobre esse assunto aí. Tá? Então, grave, é importante sim conhecer, né? 5, 30 faltas, 6 a 14, 24 faltas, 15 a 23, 18 faltas, 24 a 32, 12 faltas. Não se esqueça disso. Bacana? Muito bem. A gente está falando, né, nessa tabela e nessas faltas porque são faltas consideradas injustificadas. Agora, é sempre importante
nós conhecermos a lista de faltas justificadas previstas na CLT, tá? E é isso que nós vamos comentar a partir de agora aqui no artigo 131 da CLT. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior, né? O artigo anterior é o artigo 130, que trata justamente desse impacto, desse reflexo das faltas na duração das férias. Então, não é considerada falta ao serviço, porque é considerada falta justificada, estas que nós vamos ler aqui com vocês. Tá bem? Então, essas faltas aqui não vão repercutir na duração das férias. Primeiro caso, amigos, são aqueles casos, aquelas hipóteses lá do artigo 473 da CLT. 473 da CLT prevê uma série de hipóteses de interrupção contratual. O empregado, quando vai se casar, quando há ali um falecimento de um ente querido, vai doar sangue, enfim. Então, uma série de hipóteses em que ele falta sem prejuízo do salário e interrupção contratual. Tá bem? Então, se é interrupção, não há prejuízo nas férias do empregado. Bacana? Muito bem. Inciso 2º prevê lá, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade, bem, então ela deu à luz, vai ficar aquele período lá de licença maternidade, bem, aquele período de licença maternidade, ela deixa de trabalhar e aquilo não prejudica seu direito a férias, bem? Ou então ela sofreu um aborto, ela terá direito àquele repouso semanal, repouso remunerado previsto na CLT. Qualquer destes dois casos, a ausência não é falta injustificada, é falta que não constitui, que não lhe prejudica a duração das férias. Tá bem? 3. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do artigo 133. Então é o seguinte, você, pessoal, sofreu um acidente do trabalho, tá? Ou você pegou ali, pegou lá coronavírus, você pegou uma doença, pegou uma enfermidade e isso acabou sendo atestado pelo INSS. Por exemplo, você passou a usufruir lá de um benefício chamado auxílio doença. Bacana? Em regra, amigos, se você fica ali um período afastado por esse motivo, auxílio-doença, você, aquelas suas faltas ao trabalho não irão prejudicar o seu direito a férias, tá bem? Agora, pessoal, se seu afastamento ele tiver o período de mais de 6 meses, aí a situação se inverte, tá bem? Então, eu vou tolerar um afastamento de até 6 meses e esse afastamento não vai prejudicar as férias do empregado. Agora, se o afastamento extrapola, já chega ali a mais de 6 meses, esse afastamento previdenciário aqui, aí, amigos, a gente vai ver mais à frente que o empregado vai perder o direito a férias. Porque se ele já está mais de 6 meses sem trabalhar, não entende-se que ele não teria que descansar, não seria justo ali um novo período de descanso. Então, ele perde o direito a férias. Bacana, a gente vai detalhar isso mais à frente. Aqui, vamos comentar as hipóteses de faltas justificadas. Tá bem? 4º item, a falta que é justificada pela empresa, que é aquela que a empresa não determinou o desconto do salário, que é aquilo que a gente já havia adiantado para vocês. Se o empregador concordou com aquela falta e não determinou o desconto no salário, aquela é uma falta justificada e, portanto, não interfere na duração das férias. Bacana? 5º item, durante a suspensão preventiva, para responder a inquérito administrativo ou prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, tá? Uma hipótese bem específica aqui do empregado que está respondendo ali um inquérito administrativo, ou mesmo foi preso preventivamente, e posteriormente ele acabou sendo absolvido, ou nem chegou aí lá para o tribunal do júri, tá bem? E no inciso 6º, nos dias em que não tem havido serviço, tá? Então a empresa fechou as portas, ela realmente o empregado ficou sem trabalhar, faltou ali naqueles dias, vamos dizer assim, e aquilo, em regra, não impacta, não interfere na duração das férias.
Agora, se a empresa fica paralisada por mais de 30 dias, aí a situação se inverte, tá? Entende-se que se o empregado ficou sem trabalhar por mais de 30 dias por uma paralisação da empresa, a empresa fechou as portas por um motivo ou outro, ela não permitiu o trabalho dos empregados, aí nesse caso o empregado perderá o direito às férias. Bacana? E já falando aí na perda do direito às férias, a gente já vai caminhando para o final desse bloco, comentar aqui com vocês esse artigo 133. Bote um asterisco aqui, pessoal, porque vez ou outra esse artigo aqui cai em prova. O examinador também tem uma predileção especial pelo 133 e que nos diz que ele vai nos trazer algumas hipóteses em que o empregado deixa de ter direito a esse descanso anual remunerado, tá bem? Então, não terá direito a férias o empregado que no curso do período aquisitivo, e nós vamos ler juntos, no curso do período aquisitivo o empregado deixa o seu emprego e não é readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Tá legal? Então, olha só, pessoal, a gente vai explicar isso aqui por meio de um exemplo. Imagine o seguinte, né? Essa hipótese aqui, ela é conhecida por esse nome, accessio temporis. Então, olha só, eu tenho ali um empregado, tá? Que ele teve ali um primeiro vínculo aqui na minha empresa, eu vou chamar aqui de contrato de trabalho 1, tá bem? Contrato de trabalho 1. E ele foi dispensado, tá? Ele foi contratado aqui nessa data, o contrato foi rescindido aqui nesse finalzinho. Muito bem. Passado algum tempo, eu vou lá e recontrato aquele mesmo empregado e vou colocar aqui no âmbito de um novo contrato de trabalho, contrato de trabalho 2. Legal? O que esse item está dizendo é o seguinte, ele está dizendo para mim que se aqui, ó, se essa janela, tá? Se esse período de tempo aqui ele for maior do que 60 dias, tá? Esse período de tempo for maior do que 60 dias, o que vai acontecer? O período aquisitivo do contrato anterior, ele será perdido agora aqui no novo contrato. Tá bem? Então imagine só. Né? Eu fui contratado por uma empresa, meu contrato foi rescindido, um ano depois eu sou recontratado, eu sou readmitido. Bacana? O que vai acontecer? Aquele meu período aquisitivo, lá do contrato anterior, pessoal, eu perdi aquele direito às férias. Tá? Eu não vou poder incorporar, eu não posso utilizar nesse novo contrato o período aquisitivo anterior. Porque a janela entre a demissão anterior e essa readmissão de agora, ela tem mais de 60 dias. Tá bem? Do contrário, né? Vamos dar aqui um outro exemplo. Imagine o seguinte, o empregado, ele é dispensado aqui, contrato é extinto, né? Um primeiro contrato é extinto, tá bem? E passado ali um período muito curto, né? Por exemplo, 30 dias depois, ele é readmitido. E aí, amigos, em tese, o período aquisitivo que vinha sendo computado aqui no contrato anterior, ele eu vou recomeçar, né? Eu não vou perder aquele período que havia se iniciado no contrato anterior. Então, eu continuo a contagem aqui no bojo desse novo contrato. Tá bem? Agora, isso aqui, né, acaba sendo muito difícil de se implementar na prática. Por quê? Quando o contrato foi rescindido, aquele empregado ele já recebeu a indenização pelas férias proporcionais. Tá bem? Então, se ele já recebeu férias proporcionais, como é que eu vou computar novamente aquele período aquisitivo? Então, na prática, esse é um direito, é uma regra que é difícil a aplicação, tá? Mas para fins de prova, lembre-se do accessio temporis. A readmissão com mais de 60 dias, o empregado perde as férias relacionadas ao período aquisitivo do contrato anterior. Bacana? Esse é o primeiro item aqui. No segundo item, no segundo inciso, a gente tem lá a situação em que o empregado permanece em gozo de licença, tá? Com percepção de salários, então é uma licença remunerada por mais de 30 dias. Legal?
por mais de 30 dias. Então, o empregado já ficou sem trabalhar, pessoal, recebendo salário mais de 30 dias, opa, ele não terá, né? Não seria justo ali um novo descanso a ele, tá bem? Então, licença remunerada por mais de 30 dias. Agora, olha só, tem um macete aqui nesse 133, que é o seguinte. Daqui para frente, a gente vai reparar que será sempre assim, ó, mais de, tá bem? Mais de 30 dias da licença remunerada, mais de 30 dias aqui, ó, na paralisação das atividades da empresa, tá bem? E mais de 6 meses aqui no afastamento previdenciário. Legal? Então, mais de 30 e mais de 6 meses. Dito isso, a gente já pode passar aqui para o terceiro item. É o empregado que deixa de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias, em virtude da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa. Tá? Então, a empresa fechou as portas, o empregado continuou recebendo a sua remuneração por mais de 30 dias, também perde o direito às férias. Legal? E no quarto item, o empregado percebeu ali do INSS, né, um benefício previdenciário do auxílio-doença por um acidente ou por uma enfermidade, tá? Por mais de 6 meses, ainda que descontínuos. Tá? Então, naquele período aquisitivo, ele recebeu algum tempo, né, parou de receber alguns dias, voltou a receber. Tá? Fato é que, computando o período total no qual ele recebeu o auxílio-doença naqueles 12 meses do período aquisitivo, aquilo ali extrapolou 6 meses. Então, nesse caso, perde-se também o direito às férias. Tá legal? Então, aqui na CLT, no 133, a gente tem 4 hipóteses em que o empregado deixa de ter direito às suas férias por fatos ocorridos durante o período aquisitivo. Bacaninha? Uma quinta hipótese que a gente pode inserir aqui, até já vimos comentado, é quando o empregado ele tem mais de 32 faltas injustificadas. Tá bem aquela hipótese lá do artigo 130 da CLT, né? 33 ou mais dias de faltas injustificadas, ele também perde o direito às férias. Bacana? Questão de prova agora, galera. Agora o papo é sério. Muito bem. As faltas ou as ausências decorrentes de acidente do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração das férias, salvo se o trabalhador tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou de auxílio-doença por mais de, olha só, detalhezinho, mais de 6 meses, ainda que descontínuos. E aí, pessoal, isso aqui está correto, né? Então, em regra, esse afastamento previdenciário não reflete, não impacta a duração das férias, exceto se for por mais de 6 meses, ainda que descontinuamente. Belezinha? Mais uma. No período em que houver paralisação do serviço por culpa da empresa, então, paralisação do serviço por culpa da empresa, a empresa baixou suas portas, não deixou ninguém entrar. Bacana. Ficará assegurada a interrupção dos contratos de trabalho, de modo que não terão direito a férias os empregados que, no curto período aquisitivo, deixarem de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias, devido à referida paralisação. Isso aqui, pessoal, está também correto, tá? Fato é, o empregado ficou sem trabalhar, seja uma licença remunerada, seja essa paralisação de maneira remunerada nas atividades da empresa, por mais de 30 dias, perde direito às férias, tá? Ele já repousou de maneira remunerada. Bacana? Muito bem. Agora, olha só, pessoal, a gente vai fazer uma rápida revisão do que nós estudamos nesse bloco antes da gente encerrar aqui. Tá legal? E eu não posso deixar de comentar com vocês aquela tabelinha do artigo 130, tá? Para vocês realmente frisarem aí na memória até 5 faltas injustificadas no período aquisitivo, continua possuindo os 30 dias de férias, de 6 a 14 faltas injustificadas, aí as férias já caem para 24 dias, tá legal? Vou sempre reduzindo aqui de 6 em 6, de 15 mais 8, 23, 18 dias corridos, de 24 a 32 faltas, 12 dias corridos, e mais do que 32 faltas, aí o empregado já perde o direito às férias. E por falar em perda do direito de férias,
Mais um diagrama aqui para a gente fechar esse bloco, tá? É importante comentar que se o empregado deixa o emprego e não é readmitido dentro dos 60 dias, o período aquisitivo anterior, ainda que proporcional, ele é perdido, acesse o temporis. Quando o empregado está em gozo de licença remunerada por mais de 30 dias, também perde direito às férias, deixa de trabalhar com salários por mais de 30 dias em virtude da paralisação dos serviços da empresa e, por fim, benefício previdenciário do INSS por mais de 6 meses, ainda que descontínuos, também suscita, também da ASO, a perda do direito de férias.